Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou a professora Keila e nessa aula de hoje iremos falar sobre mais um método para medição de vazão em cursos d'água. Aprenderemos como obter os dados, bem como realizar os cálculos para obter a vazão utilizando instrumentos chamados de vertedores. O gerenciamento dos recursos hídricos em bacias hidrográficas é de suma importância devido ao cenário de degradação das águas e à necessidade de novas fontes de abastecimento, bem como para conhecer os regimes fluviométricos das bacias, o comportamento dos rios e suas vazões. Dessa forma, a medição de vazão é uma ferramenta fundamental na caracterização das condições hidrológicas e na disponibilidade hídrica de certas bacias. Existem diversas maneiras de se obter a vazão. A escolha do método depende do volume do fluxo de água, das condições dos locais e do custo e da precisão desejada. Dentre os métodos mais simplificados, encontram-se os vertedores. Vertedores são instrumentos hidráulicos utilizados para medir vazão em cursos d'água naturais e em canais construídos. São estruturas formadas pela abertura de um orifício na parede de um reservatório, na qual a borda superior atinge a superfície líquida do líquido. O termo aplica-se também aos extravasores de represas. Finalidade: medir a vazão de córregos, galerias fluviais, canais e controle de escoamento em galerias, canais e barragens com vazões médias e pequenas, vazão menor ou igual a 300 litros por segundo. Determina-se a vazão medindo-se a altura da superfície da água a montante. Assumindo as mais variadas formas e disposições, os vertedores apresentam comportamento os mais diversos, sendo muitos fatores que podem servir de base à sua classificação. Classificação dos vertedores: forma, altura relativa da soleira, natureza da parede e largura relativa. Forma: a forma pode ser simples, retangulares, trapezoidais, triangulares ou circulares. Forma composta: seções combinadas de duas ou mais formas. Altura relativa da soleira: vertedores completos ou livres. Para P maior que P', ou seja, nível da água a jusante menor que a altura da soleira. Altura relativa da soleira: vertedores incompletos ou afogados, sendo P menor que P', ou seja, nível da água a jusante maior que a altura da soleira. Natureza da parede: vertedores em parede delgada, chapas ou madeiras chanfradas. Natureza da parede: vertedores em parede espessa e E maior que 0,66 de altura. Largura relativa: vertedores sem contrações laterais, vertedores com uma contração com duas contrações. Largura relativa sem contração. Largura relativa com uma contração. Largura relativa com duas contrações. Nomenclatura: A. Principais partes constituintes de um vertedor: soleira ou crista, parte superior da parede em que há contato com a lâmina vertente. Carga sobre a soleira da altura H, distância vertical entre o nível da soleira e o nível da água a montante,
aproximadamente igual a 6 vezes a carga. Altura do vertedor, P. Diferença de nível entre a soleira e o fundo do canal de chegada. Largura da soleira, L. Dimensão da soleira através da qual há o escoamento. Largura do vertedor, B. Em vertedores sem contração. Escolha do método de medição. Para vazões menores que 30 litros por segundo, os vertedores triangulares oferecem maior precisão. Para vazões estimadas entre 30 litros por segundo e 300 litros por segundo, os vertedores triangulares e retangulares oferecem a mesma precisão. Para vazões acima de 300 litros por segundo, os vertedores retangulares são os mais indicados por possuírem coeficientes de vazões bem mais definidos. Vertedor retangular de parede delgada sem contração. Q, que é a vazão, é igual a 1,85 vezes L, que é a largura do vertedor, vezes H, que é a altura da lâmina de água, elevado a 3/2. Sendo a vazão expressa em metros cúbicos por segundo, a altura em metro e a largura do vertedor em metro. Vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Vamos fixar aqui o que foi aprendido até agora. Exemplo 1. Um vertedor retangular, sem contração lateral, tem 1,25 metros de soleira. E esta fica 70 centímetros distante do fundo do curso d'água. Sendo 45 centímetros a carga do vertedor, calcular a sua vazão. Lembre-se que os dados de largura e altura devem ser em metros. Então vamos lá. Que é a vazão, é igual 1,85, que é da fórmula, vezes L, que é a largura da soleira, 1,25 metros, vezes a altura da lâmina d'água, que é 45 centímetros, mas esse valor de 45 centímetros tem que ser transformado em metros. Então, 45 centímetros é igual a 0,45 metros, elevado a 3/2. Esse valor de altura elevado a 3/2. Resolvendo esses cálculos aqui, teremos vazão é igual 1,85 da fórmula, vezes 1,25 de largura, vezes 0,45 elevado a 3/2 é igual a 1,5.
Se você dividir 3 por 2, 1,5. Vazão é igual 1,85 vezes 1,25 vezes, resolvendo 0,45 elevado a 1,5 é igual a 0,3018. Vazão é igual 1,85 vezes 1,25 vezes 0,3018 é igual a 0,6979 metros cúbicos por segundo. Então, para um vertedor retangular com essas dimensões e com esse nível de água na soleira, é igual a 0,6979 metros cúbicos por segundo. Vertedor retangular de parede delgada com duas contrações laterais. Fórmula: Q, vazão, é igual 1,84 vezes L de largura vezes altura H elevado a 3,5, sendo o vazão resultado em metros cúbicos por segundo, o dado de altura dada em metro e a largura dada em metros. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Determinar a descarga, ou seja, a vazão de um vertedor retangular com 2,5 metros de soleira, situada no centro de um curso d'água com 4 metros de largura, para uma carga de 0,35 metros sobre a soleira. A distância da soleira ao fundo do curso d'água é de 0,90 metros. Vamos à resolução. Lembre-se que os dados devem ser em metros. Q de vazão é igual 1,84 vezes L, largura da soleira. Em um vertedor, esse vertedor possui duas contrações. Então, a medida da largura vai ser esta daqui, certo? Então, vamos lá. A largura é 2,5 metros. Vezes a altura em metro, 0,35 metros. Esse valor de altura elevado a 3,5. Continuando, vazão é igual 1,84 da fórmula vezes 2,5 metros de largura do vertedor com duas contrações, vezes 0,35 metros de altura elevado a 3,5. 3,5 é igual a 1,5. Continuando, vazão é igual 1,84 vezes 2,5 metros vezes 0,35 elevado a 1,5 é igual a 0,20
70. Isso leva a vazão é igual a 0,9522 metro cúbico por segundo. Certinho? Então, essa é a fórmula para vertedor retangular com duas contrações. Vertedor triangular de parede delgada, que a vazão é igual a 1,4 vezes H, que é a altura da lâmina de água, elevado a 5,5, sendo a vazão dada em metros cúbicos por segundo, a altura da soleira, a altura da carga de água em metros, e o θ, que é o ângulo do triângulo, 90 graus. Vamos lá. Mais um exemplo. Qual a descarga, ou seja, vazão de um vertedor triangular de 90 graus sob uma carga de 15 centímetros? Esse ângulo de 90 graus se dá na confecção do vertedor. É esse ângulo aqui, de 90 graus. Certinho? 15 centímetros de altura de lâmina d'água sobre o vertedor triangular. Substituindo na fórmula, que a vazão é igual a 1,4 da fórmula vezes a altura do vertedor da lâmina de água é igual a 15 centímetros. Esse dado deverá ser dado em metros. 15 centímetros é igual a 0,15 metros. Este valor de altura, H, elevado a 5,5 da fórmula. Continuando, vazão é igual a 1,4 vezes 0,15 elevado a 5,5. 5,5 é igual a 2,5. 5 dividido por 2, 2,5. Vazão é igual a 1,4 vezes 0,15 elevado a 2,5 é igual a 0,0121 metros cúbicos por segundo. Certinho? Então, essa é a vazão num vertedor triangular com essas dimensões. Vertedor trapezoidal de parede delgada. Outra forma de vertedor. A fórmula para vertedor trapezoidal é igual a Q de vazão igual a 1,86 da fórmula vezes largura vezes altura elevado a 3,5. Lembrando que a vazão é dada em metros cúbicos por segundo, a altura da lâmina de água sobre a soleira em metros e a largura do vertedor em metros. Isso com a inclinação de 1:4. 1:4 é essa medida, altura e comprimento. Então, um vertedor trapezoidal confeccionado com essas dimensões, teremos. Vamos a mais um exemplo. Vamos calcular a vazão de um vertedor trapezoidal.
Qual a descarga ou vazão de um vertedor cipolete ou trapezoidal sobre uma carga de 37,8 centímetros de lâmina d'água e largura de 81 centímetros? Vamos lá? Vazão é igual 1,86 da fórmula vezes a largura 0,81 metros. 81 centímetros é igual a 0,81 metros. Esse valor está no enunciado do exemplo aqui. A altura, que será de 37,8 centímetros. 37,8 centímetros é igual a 0,378 metros. Esse valor de altura em metros elevado a 3,5. Certinho? Continuando. Vazão é igual 1,86 vezes 0,81 de largura vezes 0,378 elevado a 3 dividido por 2, 1,5. Vazão é igual 1,86 vezes 0,81 vezes 0,378 elevado a 1,5, resolvendo isso aqui, é igual a 0,2324. Vazão é igual, para um vertedor retangular com uma lâmina d'água de 37,8 centímetros ou 0,378 metros e largura de 0,1 metros é igual a 0,3501 metros cúbicos por segundo. Então, esse é o cálculo de vazão para um vertedor trapezoidal. Vertedor circular. Vamos ver como é feito o cálculo de vazão utilizando um vertedor circular. A fórmula é esta. Vazão é igual a 1,518 da fórmula vezes D, que é o diâmetro do vertedor circular, elevado a 0,693 vezes a altura elevado a 1,807, sendo a vazão dada em metros cúbicos por segundo, a altura em metro e o diâmetro em metro. Recomendações para a construção de um vertedor retangular, preferencialmente sem contração lateral. A soleira deve ser delgada, reta, em nível com o plano horizontal e normal à direção do fluxo. Convém utilizar uma placa de metal. A distância da crista ao fundo e aos lados do canal deve ser igual a 3H, ou seja, 3 vezes a altura, no mínimo 20 centímetros. Deve haver livre admissão de ar debaixo da lâmina de água, veia livre.
A carga hidráulica H deve ser maior que 5 centímetros e menor que 60 centímetros. O comprimento da soleira deve ser, no mínimo, igual a 3 vezes H, ou seja, no mínimo de 20 a 30 centímetros. A montante do vertedor deve ser um trecho retilíneo para regularizar o movimento da água, de preferência com o fundo em nível. Observações: a régua deve ser colocada num poço lateral ao canal para fugir da influência de ondas. O nível de água a jusante não deve ser próximo da soleira do vertedor, ou seja, P' menor que P. Molinetes. Um outro método de medição de vazão. A medição de vazão em cursos d'água é realizada normalmente de forma indireta, a partir da medição de velocidade ou de nível da água. Os instrumentos mais comuns para medição de vazão e de velocidade de águas em rios são os molinetes, que são pequenas hélices que giram impulsionados pela passagem da água. Os molinetes são instrumentos projetados para girar em velocidades diferentes de acordo com a velocidade da água. A relação entre velocidade da água e velocidade de rotação do molinete é a equação do molinete. Esta equação é fornecida pelo fabricante do molinete, porém deve ser verificada periodicamente porque pode ser alterada pelo desgaste das peças. O molinete ou molinete hidrométrico ou correntômetro. Correntômetro de hélice é um velocímetro em forma de torpedo e que serve para medir de forma pontual a velocidade da corrente de água por unidade de tempo, normalmente expressa em metros por segundo. Para obter uma boa estimativa da velocidade média, é necessária medir em várias verticais e em vários pontos ao longo das verticais. Distância recomendada entre verticais de acordo com a largura do rio. Medições de vazão em uma seção de um rio. Vejam que, em uma medição com molinete, você vai precisar medir em distâncias padronizadas, de acordo com a tabela apresentada. Essa distância vai depender da largura do curso d'água, como na tabela anterior. Além da distância, a profundidade de medição com o uso do molinete também é padronizado de acordo com a profundidade do curso d'água. Indicação das verticais, distância e profundidade, P. Os pontos indicam as posições em que é medida a velocidade no caso de utilizar apenas 2 pontos por verticais. A equação do molinete é fornecida pelo fabricante do aparelho. Esta equação é calibrada para cada molinete de forma individual e somente pode ser usada para o aparelho calibrado. Medição com molinete. Requisitos para uma boa medição: número de verticais adequado, evitar correntes inclinadas, rapidez para evitar variação no nível da água, evitar a vibração do molinete, evitar que o cabo do molinete fique inclinado. De forma resumida,
quando posicionados em diversos pontos da seção do rio, determinam o perfil de velocidade dessa seção. Envia o sinal a um operador a cada número de N de voltas, que pode ser 5, 10 ou mais, por unidade de tempo. A pequena hélice, que é acoplada a um eixo que gira no sentido contrário ao fluxo, manda um sinal elétrico a um contador de rotação. Conta-giros ou contador. Sinal sonoro ou luminoso acompanhado de um cronômetro. No caso de um sinal sonoro, aconselha-se o uso de fones de ouvido. O contador deve ser usado de forma que deixe as mãos livres. Pode ser também em dígitos mecânicos, eletrônicos ou cronômetros integrados. Vazão com o uso do molinete. A equação é: vazão é igual a velocidade vezes a área. A vazão é dada em metros cúbicos por segundo. Já aprendemos que a velocidade, metro cúbico por segundo, é dada em profundidade média do curso d'água vezes a largura, em metros quadrados. A velocidade, para a equação do molinete, utiliza-se velocidade é igual a A vezes N mais B, sendo A e B característica do aparelho. N é o número de volta que a hélice gira. Agora, com o conhecimento adquirido até aqui, basta praticar. Espero que tenham gostado. Até a próxima!